Eu não tenho o hábito de fazer leituras temáticas, mas em dezembro eu sempre gosto de ler alguma coisa que tenha a ver com o Natal. Mas eu queria fugir do óbvio que todo mundo lê, que é o Conto de Natal do Dickens ou o Quebra-Nozes, e de preferência queria fazer alguma leitura nacional. E é sobre essa minha leitura natalina que eu vou conversar com vocês no dia de hoje. Já já. Todo final de ano, quando a gente entra nas lojas e escuta a musiquinha de Natal da cantora Simone, muita gente reclama, diz que é chato, que é brega, vira meme e por aí vai. Mas lá em 95, quando ela lançou o seu disco de Natal, ela disse que a inspiração veio dos grandes nomes da música, tanto americana quanto europeia, que tem esse hábito, né, de lançar músicas natalinas ou discos natalinos. E que até então nenhum artista brasileiro havia feito isso, lançado um disco com músicas de Natal. Ela foi procurar as músicas para montar o repertório do disco e diz que sentiu dificuldades até nisso, porque encontrou poucas composições compostas por compositores brasileiros. Então teve que apelar para músicas estrangeiras, versões de músicas estrangeiras, inclusive a Imagine do John Lennon, que virou a famigerada Então é Natal. E na literatura não é diferente, a gente até encontra vários textos de autores estrangeiros, mas nem tanta coisa assim produzida por autores nacionais. Eu procurei bastante, encontrei uma coisa ali, outra ali, e acabei me deparando com esse livrinho aqui, Presépio e Outros Contos de Natal. Um livro de 160 páginas, 17 contos, compilados pelo escritor Luiz Rufato e lançado em 2018 pelo SESI. São contos de escritores variados, de várias épocas, estilos bem diferentes, alguns bem conhecidos, outros desconhecidos, pelo menos para mim, e tem desde os clássicos como Machado de Assis e Lima Barreto, até contemporâneos como Marçal de Aquino, Luiz Vilela e Sérgio Santana. Esse, inclusive, falecido esse ano de Covid. E passando por outros grandes clássicos da nossa literatura, né? Como a Raquel de Queiroz, a Lídia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Rubem Braga. E os temas desses contos também são bem variados. Alguns são bem humorados, outros são saudosistas, tristes, dramáticos. Porque se para a maioria das pessoas a noite de Natal geralmente é considerada um momento alegre, né, de reunião de amigos, de familiares, de troca de presentes, não é assim para todo mundo. Para muitas pessoas, essa data traz apenas tristeza. Seja por não ter dinheiro para comprar um presente para os filhos, por não terem parentes próximos, por estarem longe da família, ou até mesmo por não ter condições de ter uma ceia, ou pior ainda, uma simples refeição decente, né? Então, são momentos de solidão, de raiva, de lavagem de roupa suja, de dramas familiares, dramas pessoais e muitos dos quais a gente não tem nem ideia. Falando um pouquinho dos contos. O primeiro deles é o famoso Missa do Galo, do Machado de Assis, que talvez seja o mais famoso conto natalino brasileiro, que fala essencialmente de traição e é um conto com a escrita bem característica do Machado, né? Com bastante ironia e bem aberto. Ele deixa ao leitor a tarefa de tirar as suas próprias conclusões do texto. É uma narrativa bem interessante que ela é bem mais profunda do que parece à primeira vista. O segundo conto é Saudades do Natal, de Valdomiro Silveira. É um escritor hoje quase desconhecido, mas foi um dos precursores do regionalismo na nossa literatura, numa época em que o sertanejo era visto com um certo desprezo. Hoje ele é comparado até mesmo com o Guimarães Rosa, por conta da oralidade que ele utiliza na sua escrita. O conto fala sobre o amor de um casal de idosos que se conheceram há muitos anos atrás numa noite de Natal. É um conto bem poético e bem sentimental. O terceiro conto é Milagre de Natal, do Lima Barreto, que é um conto muito bem humorado, contando a história da disputa da mão da filha de um patrão por dois subalternos. E é um conto cheio de ironia, cheio de críticas às instituições, às relações pessoais, especialmente entre companheiros de trabalho.
Um conto bastante interessante e até mesmo engraçado. O próximo conto também é bastante conhecido, é O Peru de Natal, de Mário de Andrade, que é sobre uma família totalmente dominada por um patriarca pão duro e mal-humorado, que na primeira ceia de Natal, após o seu falecimento, essa família consegue enfim se libertar do espírito desse patriarca que ainda paira sobre essa casa e sobre as relações familiares. Um conto também bem interessante. O quinto conto é Presépio, do Carlos Drummond de Andrade, que trata de uma moça cheia de deveres e responsabilidades domésticas e que ela está dividida entre a obrigação de montar o presépio da casa e a vontade de ir à Missa do Galo, onde ela teria uma das raras oportunidades de encontrar o seu namorado, que na época, no interior, era uma possibilidade bastante remota e só acontecia nessas ocasiões especiais. Também um conto bem conhecido. Depois temos Outra Véspera de Natal, de Marcos Ribeiro. É um conto bem curtinho, que fala sobre um casal apaixonado que está se preparando para sair para uma festa de Natal, mas algo no semblante da esposa preocupa bastante o marido e ele começa a pressioná-la para saber o que pode estar acontecendo, o que está entristecendo a sua amada. O sétimo conto, também bastante famoso, é O Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles, que conta a história de uma mulher elegante que faz uma travessia numa barca que tem um bêbado e uma mulher muito pobre com um filho agonizante. E nessa barca, justo nessa viagem que está acontecendo na noite de Natal, ela vai passar por uma experiência que vai abalar bastante as suas crenças e as suas convicções. Um conto muito bonito, muito interessante, já foi adaptado várias vezes. Então vale a pena conhecer. O oitavo conto é Onde Estão os Natais de Antanho, de Dalton Trevisan, que é um conto bastante estranho, até um pouco perturbador. Ele é cheio de imagens sujas e ele fala de um homem na noite de Natal tentando fugir das lembranças que ele traz de natais anteriores. O próximo conto é Natal no Paraguai, de Raquel de Queiroz, e para mim foi o melhor conto do livro, mas também um dos mais tristes e angustiantes. Ele é narrado por um soldado brasileiro ferido na noite de Natal e durante a Guerra do Paraguai. Então é um conto bastante agoniante, a situação que ele mostra ali, mas também um conto bastante interessante, muito bonito, né? Como tudo que a Raquel escreveu. Depois nós temos Conto de Natal, de Rubem Braga, que é um conto muito triste, que faz a gente pensar muito na situação do nosso país, pelo menos no lado do país mais pobre, sem acesso ao mínimo que seja. Esse conto é sobre um homem desempregado, é uma mulher grávida, prestes a ter o bebê, e um filho de mais ou menos uns 6 anos de idade. Juntos eles estão atravessando um pasto, né, passando por cercas de arame farpado. Ele acabou de ser expulso da fazenda onde ele estava trabalhando e estão caminhando por esse pasto, ela já entrando em trabalho de parto, e eles estão em busca de um lugar para essa criança poder nascer. Então, um conto bastante triste, muito bonito também. Depois nós temos Natal Sem Cristo, de Samuel Hauer, que é um escritor também desconhecido para mim, que conta a participação de um judeu na ceia de Natal de uma família cristã e o constrangimento que ele enfrenta diante das farpas, das indiretas que jogam para ele. Um conto muito interessante e bem diferente. O Antinatal, de 1951, de Carlos Susekind, é o próximo conto e é um dos mais bem-humorados do livro. Ele conta a burocracia enfrentada por um pai que se propõe a passar o Natal com o filho dentro de um trem entre Rio e São Paulo, sem lembrar de nada que tenha a ver com a data do Natal, sem abraços, sem troca de presentes. Então é um conto também bastante diferente e fala sobre as dificuldades que ele vai enfrentar em conseguir fazer essa viagem. Natal na Cafua, de João Antônio, é o conto de número 13, que fala sobre um recruta que, após ter sido injustamente acusado de provocar um acidente de trânsito
no qual um superior seu sai ferido, passa as festividades de Natal detido na prisão do quartel. Depois temos o conto Dia 24 à Noite, de Miriam Campelo, também escritora desconhecida. Para mim foi o conto mais fraco do livro, e ele fala sobre uma mulher que durante a ceia está imaginando como está sendo o Natal do ex-marido, lá na sua nova residência, na sua casa, né? E se ele está ou não lembrando da ex-família. O Presépio, de Sérgio Santana, é um conto mais longo, porque são duas situações. Inicialmente nós temos um homem comum, funcionário de uma grande loja, que enfrenta uma situação bastante problemática com um colega de trabalho, envolvendo ali as vendas, a propaganda da loja na época natalina. Depois, esse mesmo personagem, caminhando na rua, ele encontra uma mulher com uma criança ao peito, pedindo esmola, e que isso evoca nele a imagem de Maria e Jesus, a imagem do presépio. Feliz Natal, de Luiz Vilela, é o penúltimo conto do livro, e tem um clima de mistério envolvendo um homem que, disfarçado, tenta chegar ao seu apartamento de forma incógnita, escondido de todos os seus conhecidos, carregando um pacote bastante misterioso. E por fim nós temos O Pai, o Filho e o Outro, do Marçal Aquino. É um rapaz, funcionário de uma oficina, é convidado para a ceia de Natal na casa do patrão, e ali ele vai passar por uma situação bem inesperada que vai fazer com que ele reveja recordações de sua própria vida. Enfim, é um livro bastante interessante, são contos dos mais variados e que me apresentou a muitos escritores que talvez eu não viesse a conhecer, especialmente os mais modernos, porque eu confesso que eu sou um pouco refratário à literatura contemporânea, especialmente brasileira. E também me surpreendeu porque tem contos ótimos, saindo bastante do lugar comum, dos contos de Natal mais tradicionais, aí com Papai Noel, com árvore, né, com esse toque mais brasileiro, embora muitas vezes puxado para o trágico. Mas talvez seja exatamente esse o grande mérito do livro, né, que é fazer a gente abandonar um pouco a nossa noite feliz e vivenciar um pouco dos dramas das outras pessoas, exercitando a empatia com o próximo. Aquele próximo que às vezes, na maioria das vezes, está até invisível, mas tem seus problemas, tem seus questionamentos, tem suas situações pessoais, às vezes bastante complicadas. Então, o Natal não é festa para todo mundo. E a gente também tem que estar atento a isso. E essa empatia com o próximo também faz parte do espírito de Natal. Então gostei muito de fazer essa leitura, foi muito bom conhecer esses contos e conhecer alguns novos autores, que com certeza eu vou querer ler outras coisas deles. Então também serve como porta de entrada para alguns escritores. E quando a gente quer conhecer um trabalho de um escritor, mas não quer pegar uma obra maior, então os contos são sempre uma boa pedida. Então fica aqui a dica de Presépio e Outros Contos de Natal. Lembrando que o link para a compra desse livro também vai estar aí embaixo na caixa de descrições. E no mais, eu desejo a todos um Natal muito feliz, né, de muita paz. Infelizmente esse ano um pouco diferente do que a gente costuma passar nos anos anteriores por conta da pandemia, mas é necessário se cuidar, a situação ainda está bastante difícil e a gente faz o que pode, né? A gente tem que fazer a nossa parte para evitar que a situação se agrave ainda mais. Então, um bom Natal para todos, tá? Uma noite de paz, de alegria, de amor, de fraternidade e sem se esquecer do mais importante, que é o aniversariante do dia, Menino Jesus. Tá bom? Um grande abraço a todos e um Feliz Natal.